Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa live que nós fazemos sempre após os nossos encontros aqui do Gabinete de Crise, que a partir dessa semana nós estamos fazendo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, porque nós estamos vivendo esse momento que vocês estão acompanhando, né, o momento mais crítico da pandemia, e é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento de uma forma mais intensa, mais rápida, e a gente transmita as informações para você também de uma forma mais atualizada, né? Então, nós hoje estamos no primeiro dia desse nosso período emergencial para a prevenção da Covid-19. Serão 10 dias em que nós estamos adotando várias restrições que são muito importantes. Essas restrições são feitas para que a gente reduza, né, o número de pessoas na rua, a gente faça com que você tenha condição de ficar em casa, proteger a sua saúde, a saúde da sua família e também daquelas pessoas que você convive. É muito importante, né, a gente ter sempre em mente que existem duas formas mais importantes assim da gente enfrentar esse coronavírus. É a vacina, que nós estamos trabalhando intensamente para fazer com que a gente faça a imunização o mais rápido possível da população de Niterói, fazendo, né, a vacinação à medida que a gente recebe as vacinas que vêm do governo federal, e também estamos correndo atrás, estamos buscando a aquisição de vacinas para que a gente acelere ainda mais esse processo de vacinação. Hoje foi o primeiro dia, assim como aconteceu em outras ocasiões, é um momento de adaptação e nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Uma questão importante é que já há algumas semanas a gente vem alertando sobre o risco, né, dentro daquele plano de transição para o novo normal, aquele plano com as cores, né, que a gente divulga sempre, está lá no site da prefeitura. Esse plano, a gente estava na bandeira amarelo 2. Ficamos lá durante bastante tempo. E a gente sempre vinha alertando que era possível que a gente chegasse até o laranja, né, a bandeira laranja. E hoje, né, nós estamos comunicando aqui que, em função do aumento de ocupação dos leitos em Niterói, em função de vários parâmetros, né, de acompanhamento, de monitoramento da Covid em Niterói, nós, infelizmente, chegamos à bandeira laranja, que estabelece uma série de cuidados a mais que precisam ser tomados. Como nós já estávamos prevendo essa possibilidade, as medidas que nós tomamos no decreto que foi publicado e que estabeleceu todos os procedimentos agora para esse período de 10 dias, as medidas que são necessárias, né, para a fase laranja já estão contidas no nosso decreto. Eu vou passar a palavra para o nosso secretário municipal de saúde, o médico sanitarista, Dr. Rodrigo Oliveira, para falar um pouco mais sobre isso e também para passar notícias sobre a vacinação nesse período agora, desses 10 dias. Por favor, secretário. Obrigado, prefeito. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Queria mais uma vez lembrar que a situação no Brasil é gravíssima. A gente segue vivendo o pior momento desde o início da pandemia, pelo que o Brasil vive. Ultrapassamos a marca de 3.000 mortos diários e parece que ainda não chegamos no limite. A gente segue com um cenário muito grave.
tanto do ponto de vista dos óbitos e casos diários, quanto do ponto de vista dos sistemas de saúde. Vários estados caminham para situações de pré-colapso ou já de colapso de seu sistema de saúde. O estado do Rio de Janeiro demorou um pouco mais, mas nas últimas semanas a gente observou, na região metropolitana do Rio, mas também no interior do estado do Rio de Janeiro, um aumento expressivo do número de casos e principalmente um aumento expressivo do número de pessoas internadas, o que aumentou a nossa taxa de ocupação de leitos exclusivos para a Covid. Mais uma vez, queria aqui frisar que isso mostra o acerto da Prefeitura, que por organizar as suas ações, a sua tomada de decisão, baseada na análise concreta e cotidiana, diária, dos indicadores de saúde sobre a pandemia na cidade do Rio de Janeiro, mas também estar atenta estar atenta ao que está acontecendo no mundo e no Brasil, a gente conseguiu se antecipar. Hoje a gente chegou, essa semana, no sinal laranja, que é justamente um sinal de maior alerta no que tange o plano de transição gradual para o novo normal. Isso já era uma preocupação nossa, mostra que os nossos indicadores estão subindo e que a decisão que a gente tomou há 3 semanas atrás de iniciar um processo de regulação maior e de alguma restrição, mas principalmente a decisão que a gente anunciou na segunda-feira e que iniciamos hoje, do período emergencial para a prevenção da Covid-19, de uma restrição forte, é fundamental para que a gente consiga frear a taxa de transmissão, reduzir o número de casos e em algumas semanas conseguir impactar no número de pessoas internadas, conseguindo assim distensionar a rede de saúde do Estado, mas no nosso caso também do município de Niterói. A gente, embora esteja com laranja, é importante deixar claro para as senhoras e para os senhores que tem um fato novo, que diferencia muito o momento que a gente está vivendo hoje do ano passado, que é a variante P1 do Amazonas, que mostra uma taxa de transmissibilidade muito maior do que o coronavírus original e, portanto, tem pressionado de forma muito expressiva a nossa rede de saúde. E também a sua curva de crescimento ela é muito mais aguda. Por isso, é fundamental a decisão da Prefeitura de Niterói no sentido de fazer esse período, que não é feriado, é um período para prevenção, é um período para a gente ficar em casa. Ficar em casa é um ato de amor e de cuidado. Queria destacar aqui no nosso plano de transição gradual, que já está na nossa página oficial da Prefeitura de Niterói, 4 indicadores que foram fundamentais e que pressionaram nosso indicador síntese para cima e, portanto, é o que expressa isso que eu falei um pouco. A taxa de crescimento de pacientes Covid internados, a taxa de casos ativos, ou seja, a quantidade de pessoas que estão que estão com o Covid-19 ainda podendo transmitir o Covid, que aumentou, a incidência de novos casos e, principalmente, o número de pacientes, a taxa de ocupação de leitos de CTI e leitos clínicos nos hospitais privados. Nos últimos 5 a 7 dias, a gente observou um aumento muito expressivo na internação dos nossos hospitais privados. Por isso é fundamental a gente focar e ficar em casa, respeitando os protocolos. A vacina está chegando, mas além da vacina, a única maneira de conter o coronavírus é o isolamento social, é o distanciamento social, para que a gente consiga reduzir mais uma vez a taxa de transmissão, como a cidade de Niterói e a Prefeitura em conjunto trabalhando fizeram no ano passado. A gente está pedindo mais um esforço, mais um sacrifício para que a gente consiga juntos, nesse ato de amor que vai ser ficar em casa os próximos 10 dias, a gente consiga reduzir a taxa de transmissão. Para finalizar, prefeito, a gente segue o processo de vacinação. Estamos hoje vacinando hoje e amanhã idosos a partir de 72 anos. A gente tem amanhã, estamos iniciando vacinação no sábado, com alguns detalhes de diferença. Importante frisar, vacinação de 8 da manhã a meio-dia em 3 locais. No drive-thru,
na Policlínica do Fonseca e na Policlínica de Itaipu. A gente segue no segundo dia de vacinação para a população de 72 anos, a partir de 72 anos. É isso, prefeito. Obrigado, secretário. Lembrando que o drive-thru que o secretário se referiu, ele acontece no campus do Graguatá, da Universidade Federal Fluminense. Você pode ir de carro, né, e ser vacinado ali desde que você esteja nessa faixa etária, né, a idade superior a 72 anos. Hoje foi o primeiro dia e, assim como nós verificamos outras vezes, né, você tem um período de adaptação. Verificamos, né, de manhã cedo um número maior de pessoas nas ruas, o que nos preocupou muito. E isso teve um reflexo também nos transportes. Nós tivemos várias reclamações, várias pessoas procuraram os nossos canais de comunicação com a prefeitura e reclamaram, né, do número de pessoas nos ônibus. Para falar sobre isso, eu convidei nosso secretário de Urbanismo e Mobilidade, que é o Renato Barandier, que está aqui, que vai falar um pouco para vocês o que aconteceu, porque a gente teve naquele momento, logo de manhã cedo, né, um número maior de pessoas em alguns ônibus. E sempre bom a gente também lembrar que agora de tarde, né, no rush da tarde, a gente já teve, né, uma situação bem melhor. Mas, por favor, secretário, explica para a gente o que aconteceu de manhã. Boa noite, prefeito. Boa noite a todas e todos. Hoje, no início da manhã, a gente estava operando com a frota normal para o horário, quando a partir das 6h50, 7 horas da manhã, o nosso monitoramento, por ser o primeiro dia de operação especial, detectou uma concentração de demanda maior, assim, atípica, para esse horário no terminal João Goulart. Isso se deve por conta da redução de frota dos ônibus intermunicipais. Esses ônibus começaram a chegar em um horário mais concentrado, com mais pessoas ocupando esses veículos, e isso acabou formando um problema de integração dentro do terminal João Goulart. Como muitos desses movimentos vêm de cidades que não estão com restrições muito semelhantes à de Niterói, isso começou a gerar problemas de integração e parte dessa população acabou migrando também para linhas municipais. Com isso, a gente começou a ter os ônibus municipais saindo lotados a partir já das 7h30 da manhã, momento então que a gente determinou um aumento da frota municipal. Esse aumento foi na ordem de 20% a mais de ônibus circulando a partir das 7h30 da manhã, e cerca de uma hora e meia depois, a situação já estava tendendo à normalidade. Quando foi por volta de 9 horas da manhã, 9h30, a situação do transporte da cidade era dentro da normalidade para uma sexta-feira, ônibus funcionando com menos da metade da taxa de ocupação, assentos vazios, que era o que a gente estava planejando desde o início para esse primeiro dia de operação. E aí cumpre ressaltar que esse movimento que foi percebido e concentrado durante o pico da manhã já não foi tão observado durante o resto do dia. A gente está conseguindo ver as pessoas aderindo à reivindicação, né, de permanecer em casa, de circular só se for estritamente necessário, e com isso agora no horário de pico da tarde, como o prefeito acabou de mencionar, a movimentação já é bastante menor e os ônibus já funcionam sem lotação. Obrigado, secretário Barandier. Realmente a gente reforça mais uma vez, né, fique em casa. Isso é muito importante, né? Então, vamos evitar, né, sobrecarregar, né, o transporte da cidade, e nós, né, de nossa parte aqui, vamos continuar monitorando, né, o sistema de transporte e atuando e intervindo sempre que for necessário para que a gente ofereça o melhor serviço e mais seguro para a população de Niterói. Bom, falei aqui de fiscalização. A gente tem feito, né, um trabalho também, né, intenso de fiscalização,
e já estamos fazendo aí, ao longo de um ano praticamente, né, de todo esse esforço de enfrentamento da Covid, mas agora nesse período, né, desses 10 dias, nós estamos intensificando ainda mais. As equipes, né, de fiscalização estão nas ruas para controlar, né, eventuais descumprimentos, né, do decreto que estabelece, né, as restrições e também, né, controlar o acesso às praias, enfim, todos esses cuidados que a gente precisa ter para ajudar a proteger a sua saúde. Eu vou passar a palavra para o Coronel Paulo Henrique, que é o nosso secretário de Ordem Pública, que vai também fazer um relato para você como está esse trabalho. Por favor, secretário. Boa noite, prefeito. Boa noite, amigos e amigas. Eu queria começar relembrando, né, que durante esse período todo de pandemia, nós já vivemos etapas em que as restrições foram maiores. Os senhores devem lembrar, né, passamos um período, volta de abril do ano passado, início de maio, né, naquilo que nós chamamos de fase vermelha, em que só podiam estar abertos mercados, padarias, pet shop, farmácias e postos de combustível, né? Atualmente nós temos um número maior de atividades que estão permitidas, né? Materiais de construção, mecânicas, serviços de telefonia e internet, serviços médicos odontológicos, né? Bares e restaurantes com delivery, drive-thru e o Peg Leve. Então há um número bem maior de atividades sendo exercidas. Por que eu lembro isso? Porque hoje nós tivemos, como é normal no início de uma operação, um grande número de chamadas para o 153 e eu agradeço a colaboração, porém quase 80% dessas chamadas eram atividades que estão permitidas, né? Você vai ver um restaurante funcionando, óbvio que não tem consumo no local, porque está autorizado ele funcionar para fornecer nessas modalidades, atendendo a delivery, atendendo ao Peg Leve, né? Desde que não haja consumo. Então, se você observar um restaurante ou um bar vendendo material para ser consumido em sua residência ou fora desse local, está autorizado, tá? Então, é óbvio, né, que esse esclarecimento tem que ser dado para o cidadão, para que ele continue colaborando, como tem colaborado bastante, né, mas nesse entrosamento de fiscalização e o que está autorizado, eu reforço essa informação. Em relação às praias, né, houve uma proibição por parte do governo do estado, num decreto de 2 dias atrás, porém ontem o governador anunciou que o estado estava alterando a sua regulamentação e seguindo aquilo que a Assembleia Legislativa colocou em uma lei, aprovada também esta semana, vale a regra mais restritiva. Como foi suspensa a proibição do governo do estado, estão exercendo aquilo que está no nosso decreto. Então todos, né, podem utilizar as areias da praia para a prática de atividades físicas individuais no horário entre 6 da manhã e 10 horas e de 18 às 22. Isso nas areias, porque os calçadões estão liberados durante todo o dia para que você possa fazer a sua corrida, a sua caminhada, a sua atividade física, né? E com isso a gente mantém a nossa questão de saúde em dia. Porém, eu mais uma vez reforço, né, a orientação para que evitem os horários de maior movimento. Quanto menos gente estiver concentrada, melhor na questão sanitária. E por fim, né, mais uma vez, orientar, solicitar que você continue participando conosco, ligando para o 153, vendo qualquer tipo de irregularidade. Muito obrigado, secretário. Eu queria então agora concluir aqui o nosso encontro de hoje, pedindo, né, a sua colaboração, a sua participação nesse esforço de Niterói para reverter essa curva crescente de pressão sobre as nossas instalações hospitalares e que a gente possa voltar ao estágio, né, e ao processo, né, de melhora que a gente vinha experimentando antes. Vocês estão vendo que no Brasil todo, né, nós tivemos esse momento de crescimento, né, do número de óbitos, tivemos crescimento
das internações, né, como o secretário Rodrigo Oliveira falou, em vários estados, várias cidades, já estamos em colapso, né? Isso é muito grave, é muito preocupante. Todo o nosso esforço é para que Niterói não tenha que passar por esse momento também. Então, nós não vamos abrir mão da nossa responsabilidade, né, de proteger as vidas, proteger a saúde das pessoas que moram aqui em Niterói. Eu queria dizer que a gente compreende, né, que esse esforço, ao longo desses 10 dias, gera uma série de problemas, né, no cotidiano das pessoas, a gente compreende isso, mas eu queria, mais uma vez, lembrar que nenhuma outra cidade fez o que Niterói vem fazendo desde o ano passado. No ano passado, o prefeito Rodrigo Neves instituiu os programas, né, de renda básica temporária, o programa de busca ativa, que passou a oferecer uma ajuda mensal de R$ 500 para 50 mil famílias de Niterói. Abrimos um apoio para as empresas, porque a gente sabe as dificuldades que as empresas estão passando. E nós instituímos o programa Empresa Cidadã e também o programa Supera Mais. Essas ações têm permitido que a cidade de Niterói continue passando por dificuldades na economia, mas muito menos do que as outras cidades. Agora mesmo, essa semana, o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, instituiu medidas, né, inspiradas, né, nas medidas de Niterói, porque reconheceu que isso é uma forma de ajudar as empresas e as famílias a passarem por esse momento difícil. Importante lembrar que só no ano passado, essa ajuda que Niterói, que a Prefeitura de Niterói vem dando, com recursos próprios, no ano passado, isso superou a marca de 500 milhões de reais. Nós prorrogamos essas medidas até julho. E com isso já temos o compromisso de manter essas ajudas e com um investimento de 300 milhões de reais até julho. Com isso, nós ajudamos aquelas empresas que estão agora passando por esse momento de maior dificuldade, tendo que fechar as suas atividades. Eu sei que isso não resolve todo o problema, mas nenhuma outra cidade está fazendo o que a cidade de Niterói está fazendo. Então, a gente espera contar com a compreensão de todos, com a colaboração de todos, com a participação de todos. Se a gente for disciplinado agora, se a gente seguir a orientação da autoridade sanitária de Niterói e ficar em casa, a gente pode fazer com que essa curva se reverta mais facilmente, com exigindo menos esforço de todos nós. Então, gente, é uma questão coletiva. É importante que você faça a sua parte para que a nossa cidade como um todo consiga se proteger melhor desse momento difícil. Nós contamos com você e vocês podem contar com a Prefeitura de Niterói também. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro e, por favor, fique em casa. Boa noite.